o homem e a natureza. É fato que atravessamos dias de relação muito conflituosa entre o homem e a natureza. Nos tempos remotos, vivíamos em perfeita comunhão com a natureza. Como caçadores-coletores, espécie nativa dos ambientes de florestas e bosques, nos alimentávamos com mais de 200 tipos diferentes de vegetais numa base rotativa ao longo do ano, e caçávamos pequenos animais no nosso dia a dia. Posteriormente, com o desenvolvimento da agricultura, passamos a uma vida sedentária fora dos bosques e florestas originais, e aquela dieta super variada e rica passou a ser, no geral, uma dieta monótona e repetitiva, com grandes impactos na saúde humana. Esse impacto da mudança da dieta acentuou-se mais ainda com a chegada dos tempos modernos. Atualmente, vivemos uma verdadeira luta contra a natureza para a produção dos nossos alimentos. A partir da década de 1950, nossa agricultura mudou para um padrão inteiramente baseado no extermínio das formas de vida da natureza que estavam no meio ambiente para, em cima de uma terra inteiramente estéril, colocarmos insumos químicos e as sementes daquilo que pretendemos produzir. E, nesse espaço tomado à natureza, eliminamos todas as formas de vida que possam competir conosco na produção e consumo dos alimentos. Para eliminarmos as formas de vida vegetal que iriam competir com aquilo que semeamos pelo espaço natural, usamos os herbicidas. Para eliminarmos as formas de vida natural que iriam se alimentar daquilo que cultivamos, usamos os inseticidas. Para eliminarmos formas de vida mais simples que também quereriam se alimentar daquilo que cultivamos, aplicamos os fungicidas. Então, o cultivo de alimentos é inteiramente baseado no extermínio de todas as formas de vida que haviam no campo. As formas de vida no subsolo, as formas de vida das florestas e bosques derrubados e destruídos para as plantações de alimentos para os seres humanos, e os seres vivos que poderiam consumir os alimentos antes da colheita. Então, é uma agricultura que nós poderíamos dizer biocida, porque mata todas as formas de vida que não seja absolutamente aquelas espécies vegetais que nós cultivamos para a nossa própria alimentação, ou a alimentação daqueles animais que abatemos para nosso consumo de carne, ou ainda que alimentamos para o consumo de ovos e laticínios. No entanto, essa guerra à natureza que promovemos para cultivo de nossos alimentos tem um preço alto para a nossa espécie nos dias de hoje. No entanto, essa guerra à natureza que promovemos para o cultivo de nossos alimentos cobra um preço muito alto para a nossa espécie. A verdadeira epidemia de doenças degenerativas que são hoje a principal causa de morte dos seres humanos. As plantas cultivadas num solo estéril e alimentadas apenas com adubos químicos não têm o mesmo teor nutricional das plantas cultivadas até meados do século passado. Os animais alimentados com essas plantas cultivadas em terras empobrecidas e cultivadas com adubos químicos não têm os mesmos nutrientes nas suas carnes, ovos ou laticínios que tinham os animais criados até meados do século passado.
Portanto, os seres humanos, alimentados com vegetais empobrecidos e com animais empobrecidos, estão com a sua saúde seriamente comprometida e empobrecida. Nossa atitude de guerra à natureza resultou nos graves prejuízos ao meio ambiente que produziram a mudança climática que atravessamos nos dias de hoje e que está apenas no seu início. Suas consequências são difíceis de se avaliar, mas com certeza grandes mudanças no clima planetário estão por vir. Da mesma forma que a atitude de guerra à natureza resultou em grandes mudanças do meio ambiente externo a nós, também a nossa atitude de divórcio com a natureza resultou em grandes mudanças para nosso meio ambiente interno, o nosso microbioma, que são as bactérias benéficas que vivem em nosso corpo. O microbioma é composto de aproximadamente 1 quatrilhão de bactérias, ou seja, 10 bactérias para cada célula viva de nossos corpos. Essas bactérias são absolutamente essenciais para a nossa saúde. Elas realizam boa parte da nossa digestão, possibilitando assim que transformemos alimentos que seriam completamente indigestos e inaproveitáveis pelo nosso corpo em nutrientes que nos vão trazer saúde. Assim também o microbioma, essas bactérias que vivem em nosso corpo, são responsáveis por boa parte das funções do nosso sistema imunológico. Então, quando o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, os produtos químicos agregados aos nossos alimentos destroem o nosso microbioma, nossa saúde é destruída junto com ele. O Dr. Stephen Gundry, renomado médico norte-americano, no seu livro traduzido para o português com o título O Paradoxo dos Vegetais, apresenta a sua descoberta de que os antibióticos de largo espectro, os anti-inflamatórios não esteroides e os biocidas utilizados na agricultura, com destaque para o Roundup, são os principais responsáveis pela atual epidemia de doenças degenerativas ou doenças autoimunes que assolam praticamente todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade. Dentre essas doenças podemos enumerar diabetes, hipertensão, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, vitiligo e uma série que chega perto de 30 doenças comuns na atualidade, mas que eram doenças raras até meados do século XX. Nossa atitude de guerra à natureza, seja a natureza externa a nós, os biomas e ecossistemas que nos envolvem, seja o nosso bioma interior, nosso microbioma, essa atitude é a responsável pelas consequências que hoje estamos colhendo. Uma nova percepção da natureza começa a conquistar corações e mentes. A percepção de que somos parte integrante da natureza, que surgimos e evoluímos em perfeita sintonia com a natureza e que a única maneira de persistirmos como espécie é nos reintegrando à natureza. Seja a natureza à nossa volta, seja a natureza dentro de nós, o nosso microbioma. E isto está sendo feito e está sendo proposto com uma atitude de paz, de convivência, uma atitude de simbiose com a natureza, que é a nossa condição natural de existência. Temos então que, ao invés de guerrear a natureza, temos que amar a natureza, seja a natureza fora de nós,
seja a natureza no nosso interior. Um exemplo disso é a agricultura sintrópica, proposta pelo biólogo suíço Ernest Goetz, radicado no Brasil, e que se baseia nos mecanismos naturais das florestas. Baseado no princípio de funcionamento das florestas, a agricultura sintrópica produz alimentos sem necessidade de agrotóxicos, de adubos químicos e nem de irrigação, porque numa floresta não é necessário nem irrigar, nem colocar adubos e nem colocar venenos. Então, o mecanismo de equilíbrio dentro de uma floresta é replicado numa fazenda ou num sítio, numa horta, de maneira que ali os alimentos que vão servir para a espécie humana ou para os animais de nossa criação são cultivados inteiramente sem necessidade de insumos químicos. Mas esse tipo de agricultura então produz alimentos orgânicos com um custo mais baixo do que a agricultura orgânica convencional e, o que é mais importante, sem agredir a natureza. É uma agricultura também chamada de regenerativa, porque a cada ano que passa a terra fica mais fértil. E há exemplos de verdadeiras florestas agrícolas produzidas através da agricultura sintrópica que reverteram a degradação das terras onde essa agricultura foi implantada e fizeram retornar as águas subterrâneas, fizeram correr novamente as águas das fontes, fizeram correr novamente os córregos e rios e produziram alterações significativas do microclima da região. A temperatura baixou vários graus e o índice de chuvas aumentou. Então, há caminhos para a reversão dessa guerra à natureza, para que coloquemos em prática também aí a doutrina cristã de amor, o amor ao próximo, onde a natureza é o nosso próximo nesse tipo de situação. Então, para amarmos ao próximo como a nós mesmos, devemos também amar a natureza, de maneira que mudemos de uma atitude de guerra para uma atitude de paz, de uma atitude de ódio e divórcio para uma atitude de amor e união, e consigamos assim dar continuidade à existência da nossa espécie e de inúmeras outras espécies afetadas pela nossa ignorância dos resultados daquilo que fazíamos. Vivamos assim o amor que o Cristo nos pregou, o amor que todos os grandes emissários do bem nos legaram. Amemos a natureza e demonstremos, coloquemos em prática esse amor numa atitude de paz, numa atitude de convivência e simbiose fraterna com os seres vivos à nossa volta e mesmo com os seres inanimados, porque assim nós poderemos, se não reverter, mas pelo menos mitigar de maneira significativa a mudança climática e suas nefastas consequências que poderão nos atingir, e também poderemos reverter as epidemias de doenças consequentes das mudanças que introduzimos na agricultura, na indústria de alimentos e na medicina.